Amém, a graça e a paz para todos os irmãos e irmãs. Amém, graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. Estava meditando aqui nessa palavra. Durante essa semana eu vim meditando, entendendo algumas coisas aqui nesse capítulo. E qual era a motivação de Jesus em falar de 3 parábolas. A primeira era a parábola da ovelha perdida. A segunda era a parábola das dracmas. E a terceira era a parábola do filho pródigo. Então eu queria pedir aos irmãos, aqui no capítulo de número 15, a gente vai ler o versículo 1, depois o 4, depois o 8 e depois o 11. E capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 1, e diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola dizendo, versículo 4: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? É uma pergunta. Versículo de número 8: Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Ó Pai, nós invocamos o Teu nome nesta hora, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Deus. Essa voz doce, essa voz suave, essa voz mansa. Ó Deus, que penetra na nossa alma, no espírito, nas juntas, nas nossas medulas. Essa voz que é apta para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. Ó Deus, que essa voz possa trazer luz para os nossos caminhos. Luz, ó Deus, e entendimento para a nossa caminhada, Deus. E que o nosso coração nessa noite venha a ser como uma terra fértil e possa produzir frutos de arrependimento, Deus, para podermos ter a liberdade de abraçarmos novamente o nosso Pai. Em nome de Jesus, podemos assentar a todos, em nome de Jesus. Três parábolas, na verdade, que é muito parecida uma com as outras. Se você ler o texto, capítulo 15, Jesus ele profere essas 3 parábolas. Por quê? Por causa dos publicanos e dos pecadores. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os coletores de impostos, aqueles que tinham um relacionamento com Roma, aquele que tinha o poder de gerenciar o dinheiro, as finanças, a arrecadação que Roma conseguia gerar ali naquela localidade. E por causa disso, alguns escritores dizem que eles estavam aqui exatamente, quem sabe porque talvez Mateus tinha se convertido. Jesus disse para Mateus: segue-me, e Mateus largou tudo, e ele também era um publicano, ele largou tudo e seguiu Jesus. Então os seus amigos geraram uma curiosidade no coração deles. Eles ficaram sabendo que Mateus tinha se convertido. E Jesus era um homem que influenciava muitas pessoas, através da sua fala, através da sua voz, através das parábolas, através das histórias que Jesus contava. Isso gerou uma curiosidade no coração deles, dos publicanos. E Jesus, como sempre, estava sempre conversando com os publicanos, com os pecadores,
contando algumas parábolas. Se você perceber no capítulo de número 14, Jesus começa ali a falar algumas parábolas para os publicanos e para os pecadores. Isso gera uma curiosidade no coração deles, e algumas pessoas que estavam ao seu redor, que no caso eram os escribas e os fariseus, ficaram chateados, porque eles criticavam Jesus, porque eles achavam que ele era um suprassumo, eles eram a santidade em pessoa, eram pessoas extremamente equivocadas em relação a andar com Deus, só queriam mostrar a sua aparência, mas relacionamento com Deus, nada. Então eles perguntam a Jesus, olha, ele come com pecadores, ele se relaciona com pecadores, dizendo que Jesus tinha relacionamento com pecadores, porque eles não tinham. E aí Jesus então explica 3 parábolas para ele. A primeira delas era a parábola da ovelha perdida. Está aqui no versículo de número 4, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? Jesus começa iniciando com isso. Jesus falando, olha rapaz, se você tiver 100 ovelhas, e uma delas acaba se perdendo, não porque quis, foi algo involuntário, você não vai deixar as 99 no deserto? Porque os apriscos naquela época era construído no meio do deserto. Só que o interessante é que o bom pastor vai atrás dessa ovelha que se perdeu involuntariamente. A Bíblia diz que ele coloca nas suas costas, e em vez de levar para o aprisco, ele leva para a sua casa, e chega para os seus amigos e os seus vizinhos e diz: vinde, nos alegremos e regozijemos, porque a ovelha que estava perdida foi achada. E Jesus então continua explicando a eles. O versículo de número 8 diz: e qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende uma candeia, varre a sua casa e busca com diligência até achar? Era um fato de uma mulher que estava varrendo a sua casa, de repente, com 10 dracmas em suas mãos, de repente uma delas se perde também involuntariamente, e uma delas cai no chão e se perde. A mulher então pega a vassoura, começa a varrer a casa com muita diligência, com muito cuidado, e ela acende uma candeia, e de repente ela encontra a dracma perdida, e ela também se reúne com as suas amigas, aquela que ela tinha relacionamento, diz: vinde, nos alegremos e festejemos, porque a dracma que estava perdida foi achada. E no versículo de número 11, Jesus continua com uma próxima parábola para os escribas e os fariseus, explicando a eles a necessidade do relacionamento com o Pai. E ele disse: existia um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me metade da sua fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aqueles meninos empolgados com o sucesso, empolgado com a liberdade que existia dentro de casa, talvez, achou-se do direito de pedir a herança do pai antes do tempo. E aí ele diz: pai, eu preciso que o Senhor reparta a fazenda. E um pai com muita sabedoria, com muito amor, ele repartiu para os 2 filhos. Só que a lei judaica, se um filho pedisse a herança antes do tempo, ele só tinha direito a 1/3 da herança. Ele não tinha direito a metade daquilo que o pai tinha, ele só tinha direito a 1/3. E o seu irmão mais velho ficou quietinho, porque tinha levado 2/3 da herança. Ficou quietinho no canto dele, esperando o tempo dele, enquanto esse mais moço, no vislumbrado de suas riquezas, ele pensa consigo mesmo: agora eu tenho dinheiro, eu tenho fama, vou deixar a casa do pai.
E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra distante, e desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para o seu campo apacentar os porcos, e desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. Isso era o retrato desse menino que se distanciou do pai, porque talvez algumas liberdades ou algumas libertinagens que existem no coração humano só traz enfado e cansaço, só traz desespero, só traz angústias. E ele começa então a viver em um lugar distante. Ele pediu a ajuda de um fazendeiro, e esse fazendeiro colocou, depois dele ter perdido tudo, toda a sua herança. Sabe por que eu entendo aqui? Pessoas não conseguem entender quando recebem a herança do pai e gastam naquilo que não é para ser gastado, e aí acabam se perdendo. Um exemplo disso são pessoas que entraram na igreja, pessoas que se relacionaram com o pai, e aí fizeram parte da herança do pai. O pai não desperdiçou, mas investiu a herança neles, deu dons espirituais, eram músicos, se envolviam no ministério da igreja, eram pessoas que estavam trabalhando com afinco, onde estava o evangelismo eles estavam. Mas a motivação do coração o levou para um lugar distante, e aí passou a ficar distante do pai. A herança que tinha recebido, talvez recebeu até fora do tempo, mas o pai, por misericórdia, ele deu, ele doou, ele entregou. Só que não conseguiu ter maturidade espiritual para esperar o tempo de Deus. E aí hoje você pergunta: onde eles estão? Pessoas que estão vivendo angustiadas, pessoas que estão vivendo aflitas, desanimadas, abatidas, cansadas, porque talvez o fazendeiro tenha colocado algo, um fardo completamente pesado sobre os seus ombros. Vai cuidar de porcos, vai comer arrobas, a comida que os porcos estão comendo. Isso gera uma angústia no coração dele, porque todas as vezes que você dispõe o teu coração a ficar distante do pai, isso vai gerar angústia no teu coração, querido. Quando você se despede do pai, você vive distante dele, distante dos seus projetos, distante daquilo que o pai tem para você, do carinho do pai, do amor do pai, do relacionamento do pai, da unidade que o pai tem para você, dos conselhos que o pai tem para te dar. Você vive uma vida amargurada e distante do pai. O pai quer convidar você hoje, querido. Você que entrou aqui e está talvez vivendo a mesma aflição desse menino. Talvez você esteja distante da pessoa que você mais ama. Talvez você esteja aqui, mas o seu coração está aflito, porque você não consegue ter relacionamento com Deus. Talvez porque as provas materiais têm te alcançado. Talvez porque a sua dificuldade financeira instalou-se na sua casa, no seu aposento, e aqui a vida que você vivia regalada, você não consegue viver mais. E o melhor que o pai tinha para você, você não está conseguindo viver. E talvez o fazendeiro, aquele que escraviza, aquele que lhe impõe força, aquele que te coloca para comer as comidas dos porcos. E cuidar de porcos aqui está dizendo, está falando de um menino judeu que não tinha relacionamento com porcos, não podia tocar em porcos, porque porco era uma carne imunda. Você não tem que viver debaixo de um jugo desnecessário. Você precisa viver próximo do pai, querido. O pai está te chamando. Há quanto tempo a voz do pai ecoa sobre o seu coração? Eu estava agora pegando a minha esposa ali no hospital, no Vitor Rocha, e de repente um porteiro, esqueci o nome dele agora, ele me viu lendo a Bíblia, e ele falou: olha, rapaz, eu não consigo, para mim não dá para seguir isso não.
porque isso aí é para pessoas puras, são só para pessoas santas, e eu não sou puro não, eu sou cheio de pecado. E eu estava lendo o versículo que dizia: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores. Aí eu falei para ele: filho, o Pai não está buscando pessoas santas, o Pai está buscando pecadores. Se você é um grande pecador, Deus é apaixonado por você, querido. Deus quer mudar a tua história. A Bíblia diz que Deus, Ele veio buscar os pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que têm problemas. Quanto mais problema você tiver, melhor para Deus, porque maior será o milagre na sua vida. E ele ficou olhando para mim. Eu disse: olha, mas sabe de uma coisa, Ele coloca sobre a tua vida a bênção ou a morte, a bênção ou a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Tu tem que escolher a vida para que viva tu e a tua família. Sabe por quê? Porque você vai pegar a moto agora, você vai para sua casa. Certa ocasião Jesus disse para um homem, o homem disse: arregala-te, come, bebe e folga-te, porque tu tens bens para muitos dias. E Jesus disse para ele: homem, nesta noite pedirão a tua alma o que tu tens preparado para o teu Senhor, e para quem será? Se você sair daqui de moto agora, será que você chega na sua casa? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Eu falei: querido, a vida é como um vapor que aparece e depois se desvanece. A vida acontece de maneira rápida. Você não pode perder a oportunidade de estar próximo do Pai. Aí ele abaixou a cabeça. Aí minha esposa chegou no carro, olhou para ele e disse: tchau. Eu falei para ele: não dê tchau a ele não, dê boa sorte, porque Deus está te chamando, querido. Você não sabe quando o Pai vai te chamar, porque se nessa noite Ele te chamar, Ele pedir a tua alma, o que tu tens preparado para o teu Senhor? Para quem será a tua alma? Só que esse menino que estava aqui, foi uma questão de consciência, de cair em si, porque é só você fazer uma autoanálise e uma alta reflexão da vida que você tem vivido. Esse homem fez isso. Versículo de número 17, a Bíblia diz: e caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze-me conforme um dos teus trabalhadores. Ele entendeu que ele estava vivendo uma vida que o pai não queria para ele. E aí ele percebeu: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade. Eu vou me levantar, eu vou encontrar novamente com o pai. E aí então ele se levanta, ele vai para o seu pai, e quando ele estava de longe, sabe o que aconteceu? Aqui no versículo 20 a Bíblia diz que o pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo se lançou aos seus braços, e o beijou. Só esse pai tinha condição de fazer isso. Se você mexesse na herança do teu pai em vida, tu pode ter certeza que o teu pai ia olhar para você e falar: olha rapaz, eu vou arrancar um pedaço da mão desse cabra. Mas o que Deus queria mostrar para os escribas e para os fariseus era que esse pai era diferente. Esse pai era amoroso, esse pai queria ajudá-lo, esse pai queria comprometimento de família, esse pai queria transformar a situação e a história dele. O pai o lançou em seus braços, o abraçou e o beijou, chamou os seus servos e disse: pegue a melhor roupa, coloque sobre ele, coloque um anel em seu dedo, coloque uma sandália nos seus pés, mate um bezerro cevado, e disse: vinde, vinde, porque esse era o meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fizeram uma festa, estavam no meio da festa, o filho se abraçando com o pai, se beijando, os servos olhavam de um lado para o outro, quando de repente o seu irmão mais velho chegou, e aí a história muda. Versículo de número 25 diz: e o seu irmão mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e a dança, e perguntou o que era aquilo.
E ele lhe disse, um dos servos: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu a salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a metade dos teus bens, desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, tu mataste um bezerro cevado para ele. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas também são tuas. O filho mais velho não conseguiu compreender, não conseguiu entender, porque tudo que o pai tinha era dele. A herança que o pai tinha para ele, o pai não precisava avisar isso para ele, porque já era direito dele, ele estava com o pai. Já viu aquelas pessoas que não conseguem entender, quando chega um novo convertido na igreja todo alegre, aí vem sempre o irmão mais velho: olha, rapaz, não faz isso aí não, que isso é pecado. Olha, ih, rapaz, já vem esse camarada aí, você não pode isso, não pode aquilo outro. Começa a estabelecer para ele o que ele deve ou o que ele não deve fazer, em vez de tentar discipular ou ajudar ou se alegrar com aquilo que o irmão mais novo está fazendo. Não consegue, às vezes quer criticar, às vezes nem o considera como irmão. Ele disse: eis aí este teu filho. Só que o pai disse para ele: este é o teu irmão. Você tem que aprender a ter relacionamento com ele. Certa ocasião, uma pessoa estava na igreja há muito tempo, orando, jejuando. O marido nunca tinha se convertido, estava querendo uma casa, não conseguia. Aí de repente entra um irmão, aceitou Jesus, Deus abençoou a vida dele, deu uma casa, deu uma família, a esposa se converteu. Aí às vezes gera ciúme no coração desse irmão. Temos que aprender a ter relacionamento com o pai. Temos que aprender que o tempo do pai não é o nosso tempo. E muitas das vezes estamos pedindo o pai desnecessariamente, porque tudo que o pai tem é nosso. E uma das coisas que eu aprendo no texto aqui é que às vezes não temos que esperar o pai aqui nesse texto morrer, porque o pai não vai morrer nunca. A herança que ele tem para mim e para a sua vida já está posta à mesa. Basta nós entendermos e participarmos daquilo que Deus tem de melhor para nós. Não fique esperando o pai morrer. Não fique esperando você viver uma vida triste, angustiada e distante das pessoas que você ama. Aquilo que o pai estabeleceu para a sua vida é hoje. Deus talvez tenha um dom especial com você, de você estar no púlpito pregando, ensinando outras pessoas, discipulando uma geração de homens e mulheres comprometidas com Deus. Só que você não quer, você foge, você fala: espera mais um pouquinho, depois eu vou, depois eu chego lá. E algumas coisas eu entendo aqui nos textos. Esse texto que foi lido aqui para nós, existem 3 perdas nesse texto: a ovelha, a dracma e o filho. Só que a maior perda aqui foi o filho, porque quem perde uma ovelha ou uma dracma perde algo, mas quem perde um filho perde alguém. E a pior coisa que tem é você perder alguém, perder uma pessoa que você ama, perder uma pessoa que você se relaciona, perder uma pessoa que você tem intimidade, alguém que você construiu uma história com ela. E nessa parte eu me lembro de Jefté. O segredo da vida abundante fez a mesma coisa que o filho pródigo. Teve um problema dentro de casa porque era filho de uma prostituta. Os irmãos começaram a
dizer para ele: você não tem herança em nossa casa, não tem herança com os nossos pais. Sabe o que ele fez? Ele meteu o pé, saiu fora. Aí a Bíblia diz que homens levianos se juntaram com ele e com ele andaram. Porque todas as vezes que você sai da casa do pai, você vai fazer aquilo que o pai não quer, porque homens levianos vão influenciar o teu coração. Porque você já não está mais vivendo sob o domínio da glória do pai. Agora você está vivendo sob o domínio das trevas, sobre uma voz estranha, uma voz maligna que irá dominar o teu coração. E Jefté então foi. Homens levianos se juntaram com ele e houve uma batalha em Gileade. Só que ele era um grande guerreiro, um grande engenheiro de guerra. As pessoas chamaram Jefté e falaram: olha, Jefté, lute por nós. Os príncipes da cidade chegaram lá e falaram: vamos convidar Jefté. Aí Jefté, com o coração orgulhoso, falou: olha, rapaz, eu até luto por vocês, mas se eu chegar lá, eu vencer essa batalha contra os filhos de Amon, vocês vão me colocar como o príncipe desta cidade. Porque quando eu estava lá, vocês falavam mal de mim, você me judiava de mim. E os homens falaram para ele: então vamos fazer conforme a tua palavra. Foram lá, comunicaram aos antigos da cidade, e eles concordaram, falaram: vai lá, conversa com ele, volta lá e fala para Jefté que será como a palavra dele. Se ele vencer a batalha, ele irá vencer a guerra, e nós colocaremos ele como príncipe. Jefté então dobrou o joelho com a motivação completamente equivocada. Aí ele dobra o joelho e disse: Deus, se tu me deres os filhos de Amon nas minhas mãos e eu vencer esta batalha e esta guerra, se eu tiver sucesso nessa batalha, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu vou pegar o cutelo e eu vou sacrificar ao Senhor. Eu vou matar essa pessoa para glorificar o teu nome. Porque quando você está uma motivação errada, quando homens levianos influenciam o teu coração, você não anda segundo o conselho de Deus, você anda segundo o conselho do teu próprio entendimento. E aí Deus foi muito misericordioso com ele. Ele venceu a batalha, venceu a guerra. O coração dele estava um coração cheio de sucesso, cheio de alegria. A história diz que ele veio cantando com adufes e com danças: obrigado, Deus, por essa vitória, obrigado pelo milagre, obrigado porque o Senhor me deu os filhos de Amon em minhas mãos. Quando ele está chegando perto da sua casa, a história diz que a filha única dele abre a porta da sua casa. A filhinha única abriu a porta da sua casa, e ele bota a mão na cabeça e diz: ah, filha minha, és tu porventura o motivo do meu fracasso? Sabe por quê? Porque quando você distancia o teu coração da casa do pai, quando você foge da realidade que o pai tem para você, você sacrifica as pessoas que você mais ama. Já percebeu quando Deus tem uma responsabilidade sobre a tua vida e você não consegue ter responsabilidade na casa de Deus? Aí às vezes os seus filhos vão sofrer, porque não vão ser criados na escola dominical, porque não vão ter relacionamento com Deus, porque não vão ter intimidade com Deus. E aí daqui a pouco homens levianos se misturam com eles andam. E aí sabe o que acontece? Daqui a pouco você está aqui e diz: pastor, pastora, o meu filho está nas drogas. Talvez você tenha sacrificado as pessoas que você mais ama dentro da tua casa, porque você ainda não tomou uma posição de voltar para a casa do pai. O pai está de braços abertos para você, querido, querendo te beijar, te abraçar, ter intimidade e relacionamento com você. Entenda que há urgência para você voltar para a casa do pai. Entenda isso, querido. Não sacrifique as pessoas que você mais ama por causa do teu chamado. Não sacrifique a tua vida espiritual, aquilo que você dá mais importância, por causa do teu cansaço. Hoje eu estava falando aqui na escola dominical que todo mundo tem uma frase pronta. Ah, porque eu trabalho. Não, porque eu tenho que cuidar da minha família. Ah, porque, sabe, a gente também não ganha nada. Não pense que você não ganha nada, querido. O pai não deve nada a ninguém. A Bíblia diz que o trabalho das tuas mãos tem uma recompensa. Deus tem algo para você, sim. Você tem que ter relacionamento com Deus, intimidade com o pai. Você tem que andar com Ele, porque Ele precisa de você.
Não é tempo mais de viver distante da casa do Pai, longe dos trabalhos, porque Deus tem urgência em realizar algo grande neste lugar, mas é necessário você e eu colocarmos a mão no arado e partirmos para ganharmos vidas para Jesus. Outra coisa que eu entendo aqui é no capítulo de número 15. O bom pastor. Por que devemos fazer isso? Porque o bom pastor que nos buscou quando éramos ovelhas desgarradas, foi o bom pastor que morreu por mim e por você, querido. Porque o texto fala de 3 coisas interessantes. O texto, capítulo 15, fala da Trindade. Primeiro o Filho, como bom pastor. Depois ele fala da mulher. Quem é a mulher? Que tem a responsabilidade de varrer a casa, de achar a dracma perdida, de acender a candeia. Eu entendo aqui nesse texto que a mulher é a igreja, a noiva do Cordeiro. E aí quando algo involuntariamente se perde, porque no texto mostram a dracma e a ovelha que perderam involuntariamente, mas o filho se distanciou do pai porque ele quis. Foi uma opção dele, foi um entendimento exclusivista que ele quis se distanciar da casa do pai. E o texto aqui mostra que essa mulher, essa igreja, ela teve a diligência, teve o cuidado de buscar a dracma perdida. A primeira coisa que ela fez para encontrar a dracma perdida foi acender a lamparina, foi acender a candeia. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que para a igreja encontrar a dracma perdida, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. A candeia fala de homens e mulheres de igreja cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só o Espírito Santo pode mudar a história da vida da igreja e a história da tua vida. Jesus disse o seguinte: o Espírito Santo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Espírito está dentro de você, querido. Você não precisa de nada, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa de dinheiro, você precisa ser cheio da glória do Espírito Santo para mudar a história da tua vida. Está na hora de acendermos essa lâmpada, essa lamparina, essa candeia, para encontrarmos as dracmas que estão perdidas. Porque a responsabilidade desta mulher, desta igreja, é ser diligente, é ter cuidado, é procurar uma moeda, uma dracma de uma a uma, ter zelo, ter cuidado. Não temos mais que deixar as almas sair pelas portas dos fundos da igreja. Precisamos ser mais diligentes, precisamos ter mais cuidado, precisamos entender mais, porque é muita picuinhazinha. Eu não estou aqui para agradar você, querido, eu estou aqui para agradar a Deus. As pessoas cheias de não me toque. Quando era do mundo, bebia, usava droga, se prostituía, chega na igreja, fala alguma coisinha, já fica chateadinha. O que vai mudar a tua vida não vai ser ping-pong, não vai ser totó, não vai ser churrasco, não vai ser comida. O que vai mudar a história da tua vida é você ser cheia do Espírito Santo. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Seja cheio, querido. Seja cheio, querida. Pare de reclamar, use a tua boca para ser profeta na casa de Deus. E para terminar, o que o pai tinha para o filho pródigo? Quando você se relaciona com o pai, quando você tem intimidade com o pai, o que é que o pai tem para mim? A primeira coisa que o pai tem para você são vestes. Mas o pai disse, versículo 22, aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. A primeira coisa que o pai faz quando você se volta para a casa do pai, quando você retorna para a casa do pai, querido, é ele te colocar vestes de santidade, ele mudar o teu caráter, a tua personalidade.
mudar a tua fala. Agora você não mente mais, agora você fala a verdade. Agora você não vive mais uma vida de engano, uma vida de teatro sentimental, onde todos que passam por você, você é um cara bacana, um cara legal. Você é um cara sério, você é uma mulher séria. Porque o Pai colocou vestes novas sobre a sua vida. A Bíblia diz: tomando sobretudo o capacete da salvação e a espada do Espírito, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar livre do dia mau, porque depois de haver feito isso, permaneceis inabalável. Quando você reveste-se de poder, quando você veste as vestes que o Pai tem para a sua vida, querido, o mal não pode te tocar. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Existe uma guerra espiritual, uma fortaleza inimiga cogitando contra a tua vida para tentar parar os projetos e os sonhos de Deus. Mas o que Deus tem para a tua vida, querido, quando você volta para a casa do Pai, é muito mais importante, muito mais além de tudo aquilo que você tem pedido e de tudo aquilo que você tem pensado, porque o Pai tem uma história muito linda para reescrever a tua vida. O Pai tem vestes novas. A segunda coisa que o Pai tem, que eu entendo, é uma nova aliança. Traga a melhor roupa e vestilho e pondo-lhe um anel em seu dedo. Quando você volta para a casa do Pai, você entende que você agora tem uma aliança com o Pai. Uma aliança feita da cruz. Sabe por quê? Porque essa aliança não foi feita de qualquer forma. É uma aliança de cruz, uma aliança de sangue. Porque Ele morreu por você. Ele sofreu por causa da sua vida. A história diz que colocaram Ele em uma via dolorosa. E homens pegaram um pedaço de cana e batiam na sua cabeça. Colocaram uma cruz em suas costas. Homens levianos chicoteavam as suas costas de um lado para o outro. O feriram, cuspiram nele, cojearam dele, dizendo: eis aí o rei dos judeus. A Bíblia diz que como uma ovelha muda para o matadouro, Ele não abriu a sua boca. Sabe por quê, querido? Por causa dessa aliança que Ele tem com você. Essa aliança de cruz, essa aliança de salvação, essa aliança onde os olhos não viram, nem ouvido ouviu, e jamais foi penetrado no coração humano, porque o que o Pai quer para você é te dar a herança dos céus. A herança dos céus, a herança e a maior riqueza que você pode ter é morar um dia com o Pai nos céus. Aliança com Deus. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Viver uma vida desregrada como este menino, bebendo, vivendo com as meretrizes, só trazendo um conforto carnal. Passou agora um tempo, agora o carnaval. Pessoas que se endividaram, pessoas que foram no agiota, pessoas que foram no banco pegar empréstimo para poder viajar, compraram diversas caixas de cervejas, fizeram churrascos, se relacionaram com diversas mulheres, pegaram um monte de meninas, pessoas engravidaram, pessoas pegaram AIDS. Mas quando dobram a sua cabeça no travesseiro, quando colocam a sua cabeça no travesseiro, eles não têm paz. Sabe por quê? Não porque eu quero. Porque a Bíblia diz que aquele dia não poderá se estender sobre a cama, nem poderá se cobrir com o cobertor, porque a cama será curta e o cobertor será estreito. A pessoa vira para um lado, vira para o outro, pega o cobertor, puxa para lá, puxa para cá, a cama fica curta, o cobertor fica estreito. Ele não consegue entender porque não tem paz no coração e na alma. Só que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como asa, como que de águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus é contigo, querido. Fique firme na casa do Pai, não largue o Pai, porque Ele quer o melhor para você. O melhor para você, querido. Fique firme no propósito do Pai. Oh, Jesus. A Bíblia diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto eles não têm paz, você está sobre a sombra do Onipotente. Sabe por quê? Porque na sombra do Onipotente há descanso. Na sombra do Onipotente 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não é atingido. Na sombra do Onipotente tu descansará nas mãos dele. Na sombra do Onipotente tu não vai tropeçar com seus pés em pedra, porque ele está contigo onde quer que você andares.
Viva sobre a sombra do Onipotente, querido. Viva sobre a sombra do Pai, porque o Pai tem sempre o melhor para você. A terceira coisa que eu entendo, quando você se aproxima e retorna à casa do Pai, Ele coloca uma sandália em seus pés. Ele diz: anel na mão e sandália nos pés. Sandália fala de paternidade, fala de alinhamento e avivamento espiritual com o Pai. Porque quando você vive com a sandália nos pés, você já não vive mais como escravos. Tanto que quando ele se aproxima, ele diz: irei para a casa do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus trabalhadores. Porque ele já não se sentia mais como filho de Deus, ele queria ser um escravo, queria ser um trabalhador. Toda vez que você vive distante do Pai, você vive como escravo. Escravo da bebida, escravo das drogas, escravo dos problemas familiares, escravo dos problemas sentimentais, escravo das guerras que existem dentro da sua casa, da sua família, escravo da mentira, escravo do pecado, escravo do erro, escravo da política. Deus não quer que você viva uma vida de escravidão, querido. Deus quer que você se achegue a Ele como filho. Por isso a Bíblia diz: calçai os pés da preparação do Evangelho da paz. Porque o Evangelho não te recebe como escravo, o Evangelho te recebe como livre e filho de Deus. Não viva como escravo, viva como livre. Outra coisa que o Pai fez: matou um boi cevado. Fala de alimento espiritual. Mataram um boi cevado de alguém que estava comendo as alfarrobas, alguém que estava comendo comida de porcos, vivia na escravidão, comendo comida de porcos, com vida de angústia. E agora ele se aproxima da casa do Pai, e o Pai fala para ele: aqui você come o melhor. Eu vou te alimentar com algo espiritual, querido. Comida que eu vou colocar dentro do teu coração, que você não vai entender, mas você vai sair daqui alegre. Quando você ouve a palavra de Deus, querido, você é alimentado por ela. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra na alma, no espírito, junto na medula. Ela é apta para discernir os propósitos e o pensamento do coração humano. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus disse: limpai os vossos corações, lavai e purificai a vossa alma com a lavagem da água, que é a palavra de Deus. Quando você vive se alimentando do Pai, querido, você enche o teu coração de amor, enche o coração de perdão. Já viu aquelas gangrenas que existem dentro do teu lar, dentro do teu coração? Pessoas angustiadas, não conseguem ter paz no coração. Pessoas às vezes até dentro da igreja, não conseguem entender por quê? Porque não conseguem liberar perdão para alguém do seio da família. Não conseguem liberar perdão, às vezes, das pessoas vê todo dia, mas aí abaixa a cabeça, não consegue olhar nos olhos. E essa gangrena, esse câncer vai corroendo o teu ser, a tua alma. Você não consegue mais ter relacionamento com essas pessoas. Você passa a ter problema com os seus parentes dentro da sua casa. Você já não quer mais tomar santa ceia. Você já não quer mais se envolver no ministério da igreja. Não quer mais trabalhar nas celas. Por quê? Porque não consegue liberar perdão. Deixa de ser infantil, deixa de ser menino e menina. Não fique corroendo o teu coração com essa mágoa boba, com essa mágoa aparente que só tem te destruído, só tem feito mal a você e a tua casa. Acorde, levante a tua cabeça e anda. Perdoe urgentemente, porque o perdão da cruz também foi feito por você. Eu não quero perdoar. Imagine se Jesus falasse isso para você. Mentia, bebia, falava mal dos outros, fofoqueira, mentirosa. E agora? O que é que eu faço? Imagine se Jesus fizesse: vou descer da cruz por causa daquele camarada lá, que bebe, usa droga, mentiroso. Jesus morreu por você, querido. Se o teu irmão pecar contra ti, querido, vá até a ele, peça perdão a ele. Tem um coração perdoador, um coração de cruz. Estenda a cruz urgentemente sobre o teu coração, nas gavetas mais escondidas da tua alma, e pare com essa angústia que você está vivendo. Porque Deus quer te alimentar com uma comida espiritual. Deus quer te dar algo que você ainda não experimentou. E para fechar, festa e celebração. Quando você chega na casa do Pai, tem festas.
tem celebração, amém? Quantos estão aqui que saíram de uma vida de tragédia e estão vivendo uma vida de festa na presença de Deus? Quantos estão aqui vivendo vidas de festas, porque estão com o Pai? Levante suas mãos assim, ó, e diga assim, ó, eu estou vivendo uma vida de festa. Profetize sobre a tua vida, porque a celebração na casa do Pai também faz parte da tua família. Vida de celebração, uma vida de festa, fala de alegria na casa do Pai. Alegria na casa do Pai. Eu queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Eu queria terminar. Eu queria que você, em nome de Jesus, fechasse seus olhos. Eu vou pedir a pastora Débora para estar ministrando sobre a sua vida. Eu sei que existem pessoas aqui que estão acorrentadas, mas em nome de Jesus, é noite de você voltar para a casa do Pai. Em nome de Jesus, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pastora Débora, em nome de Jesus. Eu creio que Deus, Ele foi muito claro para todos nós nesta noite. Existe alguém que está interessado, uma vida de vergonha, uma vida de humilhação, uma vida de maldição. E este alguém é Satanás. Mas a boa notícia que o Senhor nos trouxe nesta noite é que tem alguém que é maior, o poderoso Deus, que está de braços abertos para te receber do jeitinho que você está, fedendo. Porque quando você está longe do Pai, você começa a fazer coisas e a se relacionar com coisas, e o pecado entra na tua vida e o fedor vem, cheiro de porcos. E mesmo fedendo, o Pai está de braços abertos para te receber, para te dar vida e vida em abundância, para te dar uma nova roupa, tirar aquelas roupas de vergonha, de sujeira, e colocar roupas, vestes novas, anel, aliança. Se você quebrou a aliança com Deus, Ele está disposto a te dar um novo anel, renovar a aliança contigo nesta noite. Existem muitas pessoas, queridos, que estão dentro da casa de Deus, estão perdidos na casa do Pai, estão dentro da casa de Deus, e é possível estar dentro da casa de Deus e ainda fedendo porcos, porque está na casa do Pai e não consegue usufruir do banquete que o Pai tem. Está como aquele filho que estava lá, mas não usufruía do banquete do Pai, e havia um cheiro ruim nele. Não tinha misericórdia, não tinha amor, não tinha perdão. Então existem muitos que estão dentro da casa do Pai e estão perdidos. E a boa notícia é que o Senhor veio para te dar também uma nova oportunidade. Deus quer tirar você desse cativeiro da religiosidade. Deus quer que você venha ter uma vida plena diante dEle, que você venha usufruir daquilo que de fato Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu sei que este apelo é apelo para corajosos, para aqueles que não querem estar mais debaixo de cativeiro, para aqueles que querem viver e usufruir da liberdade que conquista em Cristo Jesus. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor neste momento. E eu gostaria que você, com toda a sinceridade do teu coração agora, e todos nós fechássemos os nossos olhos, para que você, com toda a sinceridade do teu coração, fizesse uma análise da tua vida. Como está a tua vida com o Pai? Como está o teu relacionamento com o Pai? Quem sabe você tomou uma atitude de ir longe, ir para longe do Pai, e quebrou o relacionamento, e agora você não consegue se comunicar com Ele, porque você está longe. Você não consegue ouvir o Pai, porque você está longe. Você não consegue falar com o Pai, mas é porque você foi embora. E o Pai está desesperado, de braços abertos, para poder te dar uma nova chance. Porque o desejo do Pai é se relacionar contigo. Sem relacionamento com Deus, você não tem vitória, você não tem bênção, você não tem milagres, você não tem paz, você não tem vida eterna. Mas quando você tem uma aliança com Ele,
Ele te proporciona uma nova história. Aquela história de vergonha é mudada. E Deus tira você do entulho de lixo e coloca agora você numa posição de honra, assentado do lado de príncipes e princesas. E nesta noite o Pai está neste lugar. Você não veio aqui por um acaso, não. Só Deus sabia o que seria ministrado hoje. E Ele te trouxe aqui para dizer que Ele está de braços abertos para te receber de volta e devolver tudo que o diabo roubou. Ele vai restituir tudo que o diabo roubou. Você entende isso? Tudo que o diabo roubou, Ele vai restituir para você. Botar de volta, de volta. E aquela alegria que foi embora vai voltar. A paz que foi embora, ela vai voltar. Porque esse é o Deus que restitui. É o Deus que nós servimos. É o Deus que nós amamos. Então vai refletindo aí na tua vida, qual a tua escolha. Continuar na posição de vergonha, de derrota, mesmo na casa de Deus, sendo um crente fracassado. Ou você nessa noite decide um lugar de honra. E o lugar de honra a gente consegue nos braços do Pai. É Ele que vai te honrar. É Ele que vai te abençoar. É Ele que vai restituir tudo que Satanás roubou na sua vida. Nós vamos louvar ao Senhor. E se você precisa vir aqui no altar do Senhor, consertar a sua aliança com Deus, você precisa fazer uma aliança com Deus nesta noite. Entenda bem, Deus está de braços abertos para poder te abençoar nesta noite. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto nós estivermos louvando, eu não mereço. se você quiser pedir para alguém estar com você aqui, se você está do lado de alguém que sabe que precisa dessa oração, convide essa pessoa para estar aqui com você. Deus quer te proporcionar uma nova história. Veja bem, mas foi aquele filho que tomou a iniciativa. Aquele filho caiu em si. O que eu estou fazendo aqui nessa vida miserável? Eu vou voltar para casa do meu pai. Deixou tudo que tinha. É uma nova chance para que Deus te dá. perdoar o mundo pecador. Olha que Deus está falando com você. Meu Salvador, Volte para o Pai. meu resgatador. Não aceite estar na condição de um filho perdido na casa do Pai. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Tudo que Ele roubou, Ele vai restituir. Deus vai colocar em ordem a sua vida. Deus vai colocar em ordem a sua vida. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te É a sua chance. É Deus querendo estabelecer um novo tempo sobre Me você. prostro aos teus pés. Imagine aquilo de lindo que Deus vai começar a fazer na sua vida. Te entrego. Tempo de honra. Meu resgatador, Esse Deus é lindo. Redentor, livraste a mim.
entrego. É a melhor coisa que fazemos. Me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Eu creio que Deus nesta noite, Ele está fazendo algo muito lindo neste lugar. Porque Deus já falou que Ele quer fazer coisas tão grandes neste lugar. E Ele não quer que ninguém fique fora desse grande crescimento que Ele vai trazer para este lugar. Mas eu sei que ainda existem pessoas que precisam estar aqui e não conseguem chegar aqui. Em nome de Jesus, se você está neste lugar, Deus sabe por que eu estou falando isso. Existem muitas pessoas que estão perdidas, sem rumos, e acham que não tem mais jeito. Quem disse que não tem jeito para você? Quem disse que você nasceu para sofrer? Quem disse que você nasceu para ficar numa vida miserável? Quem disse que porque você errou e se desviou e se distanciou do Pai, você tem que permanecer no erro? É a chance de Deus para sua vida. É uma nova oportunidade para o teu chamado. É uma nova oportunidade para que de fato o Senhor esteja cumprindo os propósitos dele na sua vida. Você precisa fazer isso enquanto há tempo. Deus nos falou isso nessa noite. Enquanto há tempo para você fazer. Nós vamos orar. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E você que precisa estar aqui no altar, vem agora enquanto há tempo. Se lance nos braços do Pai enquanto você tem essa oportunidade. Senhor, neste momento, nós queremos apresentar ao Senhor todos esses teus filhos. São teus filhos, Pai. E o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, Ele derramou sangue precioso por cada um desses teus filhos que estão aqui no teu altar. São preciosos, são amados do Senhor. E a tua palavra nos garante que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso agora, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Que ele seja agora derramado sobre cada vida que se propôs nessa noite a vir a este altar e a renovar uma aliança. Deus, que o Senhor agora, Deus, com o sangue do teu Filho amado Jesus, venha sobre os teus filhos e vai purificando, e vai tirando toda a tristeza, e vai tirando toda a mágoa, e vai tirando toda a sujeira, e vai tirando toda a contaminação deste mundo, vai tirando toda a religiosidade, vai tirando, Senhor, toda a mágoa, toda a decepção, tudo que não presta, Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, agora venha lavar e venha purificar, porque uma vez, Deus, o nosso pecado confessado, o nosso pecado é perdoado, porque o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica. Por isso vem agora sobre os teus filhos e filhas neste lugar. Eu quero ser mais ousada na minha oração, hein, Pai? Se existe alguém neste lugar que não conseguiu chegar aqui no altar, mas o teu filho, onde ele está agora, se ele está sendo sincero diante de ti, e quem sabe até mesmo com lágrimas, agora ele fala com o Senhor, pedindo esta chance, pedindo esta oportunidade, que o Senhor agora venha também com o teu sangue sobre ele, sobre ela, aonde ele estiver, ela estiver agora,
porque o sangue de Jesus é poderoso, e Ele é poderoso para poder cobrir vidas que estão neste lugar, neste templo, nesta noite. E Ele, ó Deus, que vinha mesmo purificar, ó Deus, mentes e corações neste lugar, trazendo então um novo tempo, um tempo de restauração, trazendo, Senhor Deus, uma nova vida, trazendo, Senhor Deus, um tempo de restituição, meu Pai. Venha sobre os teus filhos e filhas. Nós queremos profetizar bênçãos do Senhor sobre eles. Nós queremos profetizar, Deus, verdadeiramente restituição, porque foi o que aconteceu com aquele filho que volta, aquele filho que reconhece que não dá para ficar longe do pai. Não dá, porque aquelas pessoas que diziam ser amigas foram embora. Mas a decisão de voltar para a casa do pai, ele percebe o quanto ele seria naquele lugar abençoado. E de fato ele foi surpreendido, porque o pai tinha muito mais para oferecer. Que os teus filhos que estão aqui, Deus, venham ser surpreendidos com aquilo que o Senhor vai fazer. Às vezes nós não temos dimensão, hein, Deus, para aquilo que o Senhor vai fazer quando nós tomamos uma atitude de nos lançar nos teus braços. Aquele filho não esperava restituição, porque ele não merecia isso. Mas a graça do Senhor, a graça do Senhor, a graça do Senhor tem sido liberada sobre nós, meu Pai. Nós não recebemos por merecimento, nós recebemos pela graça do Senhor. Quando a tua palavra nos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Por isso que a graça do Senhor seja manifesta sobre os teus filhos e filhas, trazendo sobre eles a restituição. Tudo que o diabo roubou, ele vai devolver. Tudo, sonhos, projetos, ministério, tudo o diabo vai devolver. E a paz que excede o entendimento, o Senhor vai liberar sobre os teus filhos e filhas, e serão frutíferos na tua casa, serão multiplicadores do teu reino neste lugar. E a tua glória será notória, e a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Receba isso, receba essa vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, e receba essa vitória em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor, crendo na grandeza, crendo no poder, crendo na manifestação da glória do Senhor. Maravilha! Oh, tu és grande, Senhor, poderoso, digno. Meu Salvador, Levante as suas mãos e adore. meu resgatador. Ele te resgatou do império das trevas e te trouxe para a gloriosa luz. Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. É por isso que eu me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Glória a Deus, Deus é lindo. Deixa eu perguntar, quantos que estão aqui no altar, ou aí, onde você estiver, não importa, na galeria, onde você estiver, nesta noite, eu sei que muitos estavam perdidos na casa do Pai, e hoje renovaram a sua aliança. Mas quantos hoje
estão fazendo uma aliança com Jesus neste lugar. Eu preciso saber para que nós possamos orar de uma forma específica sobre a sua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você se rende ao senhorio dele. Você quer estar debaixo da proteção dele. Você reconhece que sem Deus na sua vida você não é nada. E a Bíblia diz que não tem outro caminho para chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não basta apenas você acreditar em Deus, ser uma pessoa muito boazinha que vai ser salva. Não é assim. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Deus, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E é necessário que você creia com o teu coração, mas você confesse com a sua boca. É necessário que você queira ser ajudado nessa nova caminhada. E nós estamos aqui para poder orar, te abençoar e colocar, te orientar para você estar dentro de uma célula, desse grupo de irmãos que vão te ajudar e te sustentar na fé. Amém? Então é por isso que nós fazemos assim, para poder te ajudar neste processo. Existe alguém nesta noite que precisa entregar a sua vida a Jesus e está fazendo então uma aliança com Jesus nessa noite? Eu estava desviado mesmo da casa do Pai e hoje precisa fazer esta aliança. Amém? Nós temos uma vida ali, glória a Deus. Temos mais uma vida ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos 2 vidas. Eu quero saber se tem a terceira vida. Tem a terceira vida para Jesus nessa noite, porque é uma decisão sua. Eu não posso escolher por você, eu não posso decidir. Eu só posso afirmar que Jesus é o melhor caminho. E sem Jesus não tem vida eterna, né? Mas alguém nesta noite precisa entregar a sua vida a Jesus, ou está renovando a sua aliança com o Senhor Jesus, porque estava desviado e hoje quer se submeter a este novo tempo na presença do Senhor. Nós vamos estar orando por essas vidas então, amém? Glória a Deus. Oh, maravilha. Deus. Aleluia. Deus é lindo. Tem 3 vidas para Jesus aqui. Eu quero saber se existe a 4ª vida para Jesus nessa noite. A 4ª vida que quer voltar para os braços do Pai. Glória a Deus. Nós temos já 5 vidas aqui no altar. Que coisa linda. Tem festa no céu, igreja. Ei! Aleluia! Eu quero saber se existe a sexta pessoa. De repente está esperando um corajoso levantar a mão. Eu vou nessa fé, oh glória. Então agora nós já temos 5 vidas aqui no altar do Senhor. Nós temos a 6ª vida, glória a Deus. Maravilha de Deus. Oh, maravilha. Olha o crescimento chegando aí, igreja. É Deus trazendo de volta aqueles que foram embora. Deus restituindo tudo que o diabo roubou. Ele vai trazer de volta. Isso tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Onde está a 7ª vida? Aí eu já gosto de fazer apelo, né? Você já sabe. E aí, amados, se eu puder aceitar Jesus todos os dias, Ele é meu Senhor, Ele é meu Rei. É Ele que me sustenta, Ele que me dá força, Ele que me dá coragem. Se você precisa do Senhor Jesus na sua vida, faça isso enquanto há tempo. Nós vamos orar então, amém? Nós temos aqui muitas vidas aqui no altar. E nós vamos estar orando com essas vidas neste momento. Gostaria que a igreja fechasse os teus olhos. Não tivesse pressa de ir embora. É festa. Igual quando a gente vai no casamento, tem festa. Eu sou assim, eu gosto de ficar até a hora de servir o docinho. Não gosto de sair do casamento sem comer o docinho. Isso aqui é a última coisa que serve, né? Fico ali. Então na casa do Pai, no banquete do Pai, não fique até o melhor, né? O melhor, agora é o melhor. É o momento onde nós estamos agora. Nós estamos alegrando com vidas, juntamente com os anjos. Quem vai embora não perde esse momento, né? Os anjos estão lá em festa, estão lá celebrando ao Senhor por uma vida. Imagine que 6 vidas que nós temos aqui. Aleluia. Uma criança também, 7, glória a Deus. Então cadê a 8ª? Oh, maravilha. Deus é bom demais. Nós vamos orar por essas vidas neste momento. Onde você estiver agora, nós vamos estar orando e abençoando essas vidas, apresentando essas vidas diante do Senhor. Eu
gostaria que cada pessoa que está aqui e que nesta noite está recebendo o Senhor Jesus, ou está voltando para os braços do Pai, foi para o mundão, se decepcionou lá, mas você decidiu voltar para os braços do Pai. Então coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo agora. É uma oração de entrega. Amém? Você vai confessar agora com os teus lábios. Eu vou te ajudar neste processo, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu renuncio tudo que o inimigo lançou sobre a minha vida, e agora eu decido viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo, o meu Rei. Amém. Deus, eu quero apresentar estas vidas diante de Ti. Todas são preciosas para o Senhor. Todas são preciosas. Por isso o Senhor, segundo a sua riqueza e graça, esteja abençoando, esteja restituindo, esteja, Senhor Deus, querido, mudando a história dos teus filhos e filhas que estão aqui no teu altar. Que o Senhor, segundo a sua riqueza, possa surpreendê-los com aquilo que o Senhor já começou a fazer e é fiel e poderoso para completar a obra em cada vida. Como igreja do Senhor Jesus, nós queremos profetizar toda sorte de bênção sobre estas vidas e profetizar uma nova história, um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de restituição, um tempo, Deus, de alegria plena, porque nós só conquistamos isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos e entregamos essas vidas diante dos cuidados do Senhor, e que elas sejam seladas pelo sangue de Cristo, guardadas no esconderijo do Altíssimo, onde praga alguma vai chegar, onde o inimigo não pode mais tocar, porque são propriedades exclusivas do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós oramos a Ti, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Nós vamos abraçar aqui os nossos queridos. Fui alcançado por tua graça.